Olá, o programa Opinião está de volta para o segundo bloco. Nós estamos conversando com Pedro Noia. Ele é terapeuta familiar e é também pastor e escritor. Eu gostaria de indagar aqui para o pastor Pedro Noia sobre a lei do divórcio. Ela é de 1977, relativamente uma lei bastante nova, né? Mas é uma lei ainda, na minha opinião, que coloca ainda muitos obstáculos para que o divórcio aconteça de verdade. O primeiro deles é o econômico, né? Porque a gente está falando aí mais de 200 mil divórcios por ano. Muitos desses divórcios são pessoas de classe baixa que não têm, não sei quantos, 100, 200 reais para promover essa separação. Mas também há outros entraves. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, os entraves, eles são desde o do relacionamento com as famílias paternas, porque você se separa do seu cônjuge, mas ele continua sendo neto daqueles avós, e ele continua sendo sobrinho daqueles tios. Então, o primeiro grande entrave é esse entrave emocional, vamos dizer assim. O segundo grande entrave é que você, na maioria das vezes, você precisa recorrer à promotoria, precisa recorrer às varas de família, e você vai enfrentar dificuldades temporais, você vai enfrentar dificuldades, às vezes, de encontrar documentos que comprovem essa separação, testemunhas que precisam vir. E o segundo ponto, e o terceiro ponto, talvez o mais complexo, é quando há litígio, e quando tem uma bicicleta já tem litígio. Ninguém gosta de perder nada. E esse litígio requer aí já você estar contratando um advogado, e isso realmente não é barato. Ao meu ver, enquanto defensor do casamento, quanto mais dificuldade tiver, para mim, melhor, porque dá tempo, às vezes, da gente tentar resgatar esses casos. Nós temos um caso especial, está até relatado nesse livro aí, de um casal que nós conhecemos. Eles estavam separados há 4 anos, tinham um filho. E tivemos a oportunidade de conhecer primeiro a esposa, e fomos nos aproximando aos poucos desse marido. Eles não tinham contraído novos matrimônios, mas estavam separados já há 4 anos, cartorialmente. Estavam divorciados. E começamos a ministrar com esse casal e tal, e mostrar para eles que eles poderiam ter alguns outros caminhos, algumas outras formas de reaver o respeito, a dignidade e até mesmo o amor, porque o amor é algo que esfria mesmo. Mas ele também, do jeito que esfria, ele pode ser aquecido. Basta com que você trabalhe isso daí. E esse casal, né, por incrível que pareça, voltou a se casar cartorialmente. Então é um dos poucos casos que eu conheço do homem que casou com a mesma mulher 2 vezes. Né? Então, mas só para te dar um dado de que o divórcio precipitado, e aí a lei ela tem essa prerrogativa de tentar empurrar um tempo, o divórcio precipitado, ele também vai aumentar a quantidade de divórcios e de litígios que poderiam ser evitados. Então, até agora, o próprio governo tem lançado algumas leis complementares que estão facilitando o divórcio, quando não tem filhos, quando não tem bens e tal, mas nós não pactuamos muito desse tipo de possibilidade, não. Porque se a pessoa entrou no divórcio, ela tem que ter a responsabilidade de saber que ela se casou, fez juras diante de um tabelião, diante de um pastor, diante de um padre, que seria enquanto, né, até que a morte os separasse. Essa é a frase típica de um casamento. E por que então fazemos tantas juras, se na primeiro litígio, primeiro problema, já vamos procurar um cartório? Então eu acho que tem que ser difícil a separação, para que a pessoa também, ao se casar, ela saiba que existe uma responsabilidade a se cumprir. Pastor, as facilidades que nós temos nesse mundo moderno, você pode financiar um carro em 80 meses, você abre um site de relacionamento lá, você tem listados, parece um menu, né? Você tem várias pessoas, mulheres, homens com os quais você pode se relacionar a qualquer hora, a qualquer momento. Isso dificulta uma monogamia, isso dificulta a doação ao outro, seja em que nível for? Os apelos sexuais, os apelos de mídia, isso ocorre desde que o homem é homem, né? Você vai encontrar isso em toda a trajetória da história. A própria Bíblia, né, o livro sagrado, ele registra divórcio desde o Velho Testamento. 2, 3 mil anos atrás já haviam litígios de divórcio. Então, a facilidade hoje não está, o problema hoje não está na porta de saída, ao meu ver. É claro que existe hoje, e que bom que seja assim, uma intolerância feminina aos maus tratos do marido. Coisa que no final do século XIX até na metade do século XX, isso não existia. A mulher, ela se casava, às vezes nem escolhia o marido, era o pai que escolhia por dotes.
E esse marido poderia ter outras mulheres e batia e ela permanecia ali casada. Então é claro que a taxa de divórcio era menor. Mas graças a Deus hoje, né, as mulheres elas se emanciparam nesse ponto e elas querem se casar também para serem felizes, não para somente fazerem felizes os seus maridos. E essa taxa hoje, então esse embaraço que se criou hoje do divórcio não está na porta de saída, como eu havia dito. Está na porta de entrada. É na banalização do casamento como um todo. Como eu disse, os jovens se casam hoje meramente para ter um parceiro sexual. A liberdade que se tem hoje dos jovens, até com os pais, é muito diferente do que era no passado. Antigamente, a jovem, para se casar, o jovem precisava ir na casa dela, pedir ao pai, tinha toda uma construção de regras. Hoje não. Hoje a jovem chega em casa e diz, pai, casei. Pastor, deixa eu pegar esse gancho, né? Como falar em casamento duradouro, como falar em monogamia, quando você, por exemplo, você vai uma micareta, você tem lá 10 mil, 20 mil jovens pulando, felizes da vida, com roupas sumárias, já vi relatos de meninas que beijam, ficam, né, aspas, com 40, 50 meninos numa tarde, Sim. numa noite. É uma banalização. Mas veja bem, não há como você tratar esse assunto quando o próprio órgão gestor, quando o próprio governo federal, que deveria intervir nessas questões de uma forma diferente, ele patrocina isso. O governo gasta milhões todo ano com campanhas que elas têm subliminarmente esta mensagem. Olha, jovem, você pode fazer sexo quanto você quiser, contanto que você use o preservativo. Né? E você repara que os atos publicitários são sempre jovens naquele momento ali de alegria, às vezes até já mais alegrinhos, e se esfregando, e namorando, e indo para as beiradas da praia. Então a própria sociedade hoje, ela comete um crime. Ela patrocina o namoro precoce, e depois ela cobra que esse jovem permaneça casado. Então é uma dicotomia entre as correntes que são pregadas. O jovem recebe do pai, quando ele é pequenininho, a criança, o pai diz assim para ele, meu filho, olha, você vai crescer, você vai ser namorador. O jovenzinho, o menino homem. Você vai pegar todas, né, nesse termo aí que é usado. E fala para a menina assim, olha, você não vai ficar com ninguém. Você cria o menino para atacar, a menina para defender, a equação não bate. Não, aí olha o problema. Você pega uma jovenzinha aí de 4, 5 anos, que já tem, né, aquele corpinho definido, criancinha, e o pai coloca ela para ter aquelas danças bem sensuais e chama todo mundo para participar. Olha ela dançando, e aí a criança dança e todo mundo aplaude. Olha como ela rebola, como ela mexe, essa criança vai crescendo. E agora ela já é uma adolescente que ela não quer mais dançar para os pais, ela quer dançar na micareta. Ela quer dançar nos lugares onde outros homens vão ver, senão o pai e os titios que estão lá. E agora o pai, que ensinou essa criança a dançar publicamente de forma sensual, ele quer podar esta criança. Então, como nós, pais, precisamos atuar na forma que estamos educando os nossos filhos. Mas, pastor, isso não é cultural? A própria Bíblia não nos relata fatos de homens com vários sacerdotes, com vários casamentos? Sim. No Velho Testamento isso era uma prática muito comum. Os próprios reis, os monarcas de Israel, que eram homens segundo o coração de Deus, eles também eles praticaram esse pecado. Mas em momento algum isso foi uma vontade do Criador. Nós que pregamos essa linha criacionista. Nunca foi uma vontade. Tanto é que se você pega uma história atípica, que é a história de Davi, que teve muitas mulheres, e que inclusive adulterou, até com as mulheres que tinha, você vai reparar que a história da família de Davi é uma história muito triste. Ele teve uma filha que foi estuprada por um meio-irmão. Um outro irmão pegou este irmão que havia estuprado a sua irmã e mata. Depois os próprios soldados dele, para defender a honra de Davi, matam esse jovem. Então a espada de sangue nunca saiu da família de Davi, em detrimento de uma postura que Davi tinha de ser polígamo, né? Cheio de mulheres. Né? Então essa postura nunca foi uma vontade. No Novo Testamento você vai encontrar relatos de perguntas de sacerdotes, de escribas, homens da lei, perguntando, mas como é que é a história do divórcio, né? Moisés não deu a carta de divórcio e tal. E quando Jesus, o Cristo, o Messias, ele diz, olha, realmente a dureza do coração de vocês apertou Moisés, ele era o líder, e Moisés, homem, ele deu a carta de divórcio. Mas
no princípio, ele leva a história para o princípio da criação. Quando Deus criou, não foi assim. Deus fez o homem e fez a mulher e disse, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, não separa o homem. Esse texto trata da essência. O que aconteceu com os pseudo-homens de Deus, porque antes de ser de Deus eram homens, a gente não pode tratar como uma doutrina. Então, os problemas do excesso de sexualidade, de pornografia, de toda essa hoste de problemas ligados ao casamento, ela já existe desde o passado. Mas não era a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Mas a gente pode dizer que isso acaba se tornando algo cultural, algo ligado à nossa cultura latino-cristã? Infelizmente, sim. E isso pode ser uma causa aí dessa abertura que nós temos de uma forma geral. Com certeza. O Brasil, inclusive, não é, no mundo, um país muito liberal. Você tem a Holanda, você tem a Suécia, a Austrália, que o negócio é mais sério, né? E até alguns países latinos aqui, né, fazendo algumas concessões que são extremamente contrárias ao casamento, né, de um homem e de uma mulher. Mas perceba até que o Brasil, até por ter essa característica de ter sido colonizado pelos portugueses e ter essa construção cristã, ele passa até a ser um pouco mais retraído. Mas não tem jeito. Tudo que é feito na América, isso acaba surtindo efeito aqui. E essa liberação, até mesmo de sacerdotes protestantes, que se casam e se descasam dentro das igrejas, isso é uma onda que está chegando aqui, uma onda, ao meu ver, peçonhenta, uma onda que faz com que a igreja que foi comissionada a defender, agora ela passa a fazer parte daqueles que também defendem a bandeira do divórcio. É uma questão cultural? Sim, com certeza. É uma questão de influência da mídia? Com certeza. Mas muito mais. É uma questão de falta de fundamento cristão. Agora, uma dicotomia, né? Enquanto existem, né, enquanto existe essa taxa absurda de 10% de divórcios, por outro lado, pessoas do mesmo sexo lutam para ter reconhecido o direito de uma união estável, civil e, enfim, religiosa. Qual a opinião do senhor sobre isso? É um termo meio polêmico, né? Nós, como eu disse, né? Enquanto me coloco como professor ou como doutor, eu tenho uma posição. Mas quando me coloco como pastor, a minha posição é um pouco taxativa e pouco adversa do que o mercado está publicando aí. Nós pactuamos daquilo que Deus escreveu, né? Que Deus fez o homem e fez a mulher e os fez e disse que era bom. Tudo que se constrói a partir disso, nós somos contrários. Nós entendemos que Deus fez o homem perfeito, né? E o próprio relacionamento íntimo homossexual, ele é um relacionamento complexo, perigoso, ele é um relacionamento que envolve... o corpo não foi preparado para aquele relacionamento sexual, existe toda uma construção do corpo humano que dificulta isso. Então nós preferimos assim não patrocinar isso de forma alguma. Temos pessoas no nosso meio que vieram de lá, que vieram desse grupo, né, que defendem o homossexualismo, que estão lá nos procurando para tentar uma ajuda, uma orientação. Nós não cremos que isso é uma enfermidade, nós não cremos que isso é genético, nós cremos que isso é um produto de um contexto social de criação. Cremos também que existem questões ligadas a traumas que crianças sofrem na sua infância e que vão produzir no jovem ali, na tenra idade ainda, esse desvio vamos dizer, de uma rota correta que seria macho-fêmea, de uma forma mais direta. Mas você acredita que é uma tendência que veio para se firmar? Eu acredito que é um modismo? Não é modismo, não, porque isso vem desde lá dos tempos de Nero. Eu acredito que isso é uma onda forte, né? A igreja cristã, ela vai enfrentar realmente uma onda forte, isso é uma tendência. Mas isso também nos leva para aquilo que nós acreditamos, que no final dos tempos, nos últimos dias, isso iria ser mais forte, mais contundente. Nós estamos nos preparando para trabalhar isso da melhor forma, para poder receber estas pessoas da melhor forma, tratá-las com dignidade, com amor, mas sempre primando por aquilo que está na palavra, homem, mulher. Nós não cremos num casamento que não seja entre um homem e uma mulher. Ok, o programa Opinião vai chegando ao fim. Nós conversamos aqui por meia hora com o Dr. Pedro Noia. Ele é